Seja bem-vindo ao estudo do Novo Testamento. E nesta matéria de introdução, nós vamos primeiramente pensar num período que teologicamente nós chamamos de período interbíblico. Isto é, entre o livro de Malaquias, o último profeta, e o livro de Mateus, o primeiro evangelho, nós temos um período de 400 anos de silêncio profético. Neste período, nada mais se escreveu e nada mais foi profetizado nos termos de Israel. É bom você lembrar que, cronologicamente, os últimos livros que foram escritos são dos profetas menores e também os livros históricos de Neemias e de Esdras. Esdras ele foi aquele homem que, no Antigo Testamento, organizou o judaísmo que nasceu na Babilônia por meio do ministério do profeta Ezequiel. Ezequiel, quando foi para a Babilônia, levou os manuscritos que ele tinha, manuscritos de Jeremias, Isaías, manuscritos de Samuel, de Moisés, e lá na Babilônia, Ezequiel exerceu o seu ministério profético. E uma das partes do seu ministério profético era justamente fazer a coleção dos livros do Antigo Testamento. Quando o cativeiro babilônico acabou, que Esdras veio para os termos de Israel, trouxe consigo os manuscritos que estavam lá na Babilônia. Acontece que lá na Babilônia, o judaísmo ele iniciou-se, ele começou, e foi uma fase muito importante, porque lá eles entraram em contato com a cultura dos babilônios e depois com a cultura dos persas. E na cultura dos persas houve uma evolução teológica da compreensão que eles tinham. Ou seja, foi necessário que eles fossem para o estrangeiro para lá aprenderem e aprimorarem a sua noção teológica. Antes de irem para o cativeiro, eles adoravam Javé como uma espécie de Deus tribal, ou seja, o Deus de Israel que ficava circunscrito aos termos da Palestina. Mas, quando eles chegaram na Babilônia, que tiveram que manter a unidade da sua fé, eles descobriram, por revelação, que Deus não é um Deus tribal. Deus é o Deus de toda a terra, de todas as nações, e Deus não fica circunscrito ao templo e nem às terras de Israel. Assim, eles têm uma noção extraordinária sobre a transcendência de Deus, e junto com essa noção extraordinária da transcendência de Deus, conforme eu já expliquei em aulas anteriores para vocês, quando nós estávamos estudando Introdução ao Antigo Testamento, por causa dessa noção sobre a transcendência de Deus, eles começaram a melhorar a sua noção teológica. Lembre-se que nós já falamos para vocês que a teologia ela é cumulativa e ela é progressiva. Nem tudo aquilo que Ezequiel sabia, Moisés sabia. Por quê? A teologia estava nascendo ali com Moisés. Digo, a teologia do Antigo Testamento. E o período que separa Moisés de Ezequiel é de aproximadamente 1000 anos. Durante esses 1000 anos, muita teologia eles aprenderam, e agora Ezequiel, que está na Babilônia, está tendo um aprimoramento das revelações de Deus. Se vocês quiserem ler o livro de Ezequiel, fiquem à vontade, vocês vão perceber uma profundidade teológica tão gigantesca, que os rabinos, eles proibiam na antiguidade que qualquer pessoa lesse o livro de Ezequiel se ele tivesse menos de 30 anos de idade. Ou seja, só a partir dos 30 anos é que eles consideravam que alguém poderia ler o livro de Ezequiel por causa de sua revelação altissonante e bem diferente daquilo que era dado anteriormente. Pois bem, entenda, nós estamos falando sobre o período interbíblico, entre Malaquias e Mateus. E esse período interbíblico, ele começa ali quando Esdras ele está
fazendo o cânon do Antigo Testamento. E ele está colecionando os livros, e esses livros eles têm a sua tradição de coleção desde os dias de Moisés. Vocês lembram? Moisés, que foi o autor do Pentateuco, depois veio Samuel, que recolheu os livros de Moisés, mais o livro de Josué, mais o livro dos Juízes, mais os primeiros contos, ou primeiras crônicas do rei Saul e também do rei Davi. Depois você vai ter outro sacerdote, que é Ezequiel, que vai para a Babilônia, coleciona todos os livros, desde Moisés, de Samuel, de Josué, e depois você vai ter Esdras, que coleciona todos os livros do Antigo Testamento. E agora que Esdras está organizando a Biblioteca Sagrada, ou seja, a Bíblia, toda ela está escrita em hebraico. Toda ela está escrita em hebraico. Toda. Existem pequenas porções que estão escritas em aramaico, que é uma variação do hebraico, mas isto não fere em nada o entendimento. Acontece que, depois que Esdras ele organiza o Antigo Testamento, ele também está organizando a chamada Grande Sinagoga. E lá na Grande Sinagoga, onde está esta coleção de livros hebraicos, essa Grande Sinagoga ela vai dar origem ao Sinédrio, que foi aonde Jesus foi julgado. Paulo e os apóstolos foram julgados, e o Sinédrio ele era um lugar assim onde se exercia o juízo tanto civil quanto religioso. E inclusive eles tomavam algumas decisões que eram um juízo penal, mas eles não tinham tanto esse direito assim não. Toda a história começa com Esdras, organizando a grande sinagoga. A grande sinagoga ela surgiu justamente para poder organizar o judaísmo, para oficializar o judaísmo, para treinar mais sacerdotes, mais pregadores, mais pessoas que exercessem a judaização do mundo. Porque se não fosse a grande sinagoga, o judaísmo ele teria se dissolvido em uma espécie de religião oriental sem nenhum tipo de fundamento teológico. Apenas uma espécie de crendice, teria se perdido, porque afinal de contas, os gregos, eles acabaram dominando o mundo. E quando eles dominaram o mundo, invadiram os termos de Israel. Invadindo os termos de Israel, invadiram o templo também. E o templo sendo invadido, foi profanado por Antíoco Epifânio, que era um dos generais da Grécia Antiga, e o templo ele foi helenizado. Foi uma luta muito grande, você pode ler nos livros dos Macabeus, a luta dos Macabeus para que essa helenização não acontecesse, mas acabou prevalecendo. E a helenização, ela consiste justamente na fala do grego e na adoção da cultura grega. Foi justamente nesta época, lá no século III, em que o rei Ptolomeu, de acordo com uma lenda, uma tradição, e até mesmo historicamente, de acordo com Flávio Joséfo e outros historiadores, ele pediu que se fizesse uma tradução dos livros hebraicos para o grego. E a tradução, ela ficou conhecida como Septuaginta. Todo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E o grego ele começou a ser falado fluentemente pelos judeus. Eles falavam então as duas línguas, o hebraico e o helênico. Acontece que a Bíblia helênica, ou a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, ele ficou popularizado em todas as sinagogas, além da grande sinagoga que se transformou em Sinédrio. Surgiram vários partidos religiosos judeus e eles utilizavam-se da Septuaginta. Não é que eles desprezavam o texto hebraico, aquele cânon que foi organizado por Esdras, e que ele era o cânon oficial no Templo de Jerusalém. É o fato de que a versão da Septuaginta em grego, ela era mais fácil de ser compreendido pelo grande povo. Os judeus falavam as duas línguas, mas a Bíblia em grego ela era muito mais facilitada de se entender do que em hebraico. A razão é porque o grego ele continha as vogais e o hebraico não. E por isso, na hora de fazer a leitura em hebraico,
era necessário que o rabino ele conhecesse de cor qual que é a palavra que ele está lendo, senão ele acabava se confundindo. Para evitar essa confusão, os rabinos eles preferiam a Bíblia, a Septuaginta. E nós podemos acreditar então que em todas as sinagogas haviam cópias dos textos em grego. Tudo isso eu estou dizendo para vocês porque neste período interbíblico, apesar de a voz profética estar em silêncio, o Espírito Santo estava trabalhando de uma outra maneira, preparando o mundo através da helenização, porque o Novo Testamento que nós temos hoje foi escrito todo em grego. Os 27 livros, todo em grego. Um grego semelhante, igual, parecido, do mesmo naipe que o grego do Antigo Testamento, que é essa tradução da Septuaginta. Daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade a esta aula. Que Deus em Cristo te abençoe.